Olá, seja bem-vindo ao Chips e Chips. Eu sou o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Ribbon FETs. Sim, nós vamos falar sobre um tipo de transistores. Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Antes de começar, eu quero convidar você a participar lá do nosso servidor no Discord. Sim, eu sempre convido você, todos os vídeos, então dá uma conferida lá, o link está na descrição. Mas hoje, em particular, quero convidar você a participar lá da nossa comunidade, lá no chipsandchips.com. Lá nós temos espaço para poder debater com mais profundidade esses assuntos, poder criar discussões, poder levantar novas discussões, e é bem legal. Então, tudo que a gente fala aqui, primeiro aparece lá no Discord, depois vai lá para o nosso canal de discussão lá no Chips and Chips, para vocês poderem comentar e debater. Depois ainda vem aqui pro canal pra gente dar uma aprofundada e também passar isso aqui de uma forma um pouco mais simplificada, um pouco mais explicada, né? Com uma didática um pouco mais trabalhada. Então, corre lá, os links todos estão na descrição. É rapidinho, um clique, você abre, vai na nova guia e já tá lá. É muito fácil. Magia do hyperlink. Então, confere, é bem legal. Bom, e antes de falar de Ribbon FETs, seria interessante falar de FinFETs, você não acha? FinFETs é a tecnologia atual que nós temos de transistores. São o que nós chamamos de transistores 3D, tá? Não que o Ribbon FET não sejam transistores 3D, mas o FinFET deu início a esse tipo de transistor, substituindo então o antigo tipo CMOS. CMOS é um tipo de MOSFET, e MOSFET é um tipo de transistor composto exatamente por uma porta, composto pelo corpo, composto por um dreno e também por uma origem, tá? Esses nomes aí podem variar na nomenclatura aí no português e vocês vão ver comumente aí na eletrônica como o emissor, o coletor, a porta e também o corpo, né? Tá certo? Então isso aí são os termos essenciais. E você deve estar se perguntando o que é exatamente CMOS, né? CMOS é um nome específico dos tipos de MOSFET que tem uma composição também específica. Esses CMOS eles são compostos, então, por algo que a gente chama de óxido metálico, e eles têm uma simetria complementar. Então, o nome completo desse carinha, CMOS, é um semicondutor de simetria complementar de óxido metálico. Bom, essa tecnologia é bem legal, cara. Ela é tão legal que a gente usa ela até hoje. É uma tecnologia que vem lá da Bell Labs desde 1959. Tá? Então foi inventada em 1959, entrou em produção em 1960 e desde então ela é utilizada, hoje em dia ainda é utilizada em alguns componentes em que são um pouco mais analógicos, digamos assim, e ela foi só substituída pelos FinFETs nos processadores, acredite, em 2010 e 2012, tá? Entre 2010 e 2012 ali mais ou menos. Vocês vão ver o principal representante, a principal empresa que vai substituir eles é exatamente a Intel na linha Ivy Bridge, tá? Então isso faz bastante tempo. Intel de terceira geração. É muito tempo atrás. E só que assim, se a gente for olhar a escala, que demorou cerca de 50 anos pra gente sair da CMOS para entrar no FinFET, em apenas 10 anos nós estamos trocando de novo tecnologia de transistores e entrando no Ribbon FET. Então me parece ser uma coisa bem rápida a partir de agora. Talvez com o tempo seja mais comum trocar a tecnologia de transistores, porque a gente está chegando num limite tão cabuloso que talvez a gente não fique vendo mais tanto a redução da litografia e sim uma variação dos tipos de transistores a depender da demanda. Mas isso é bem legal, de toda forma, destacar isso. Eu queria destacar esse prazo, né? Olha só, conseguimos usar uma tecnologia por 60 anos praticamente. Na verdade, a gente está usando até agora, né? Mas digamos assim, processadores por 50 anos, mais ou menos. Até mais, se a gente for olhar umas tecnologias, alguns processadores um pouco mais não tão modernos, digamos assim. Modernos, mas nem tanto, né? Alguns RISC-V, ARMs, né? E tudo mais. E aí, a gente passa desse tipo de tecnologia para os FinFETs, que são muito utilizados. É uma manufatura muito conhecida, usada pela Samsung, TSMC, a própria Intel. E aí, a gente está chegando, então, nos Ribbon FETs. Bom, eu acho que eu estendi demais na CMOS. Voltando aos FinFETs, antes de falar de FinFET, é interessante aqui a gente dar um passo atrás. Vamos falar do que é um transistor, tá? Se você não sabe o que é um transistor, está na hora de você saber. Anota isso, é muito importante. Agora, se você, como eu, já está careca de saber... Se assim como eu, você está cansado de saber sobre isso, nós vamos falar um pouco mais sobre o transistor. Você pode até pular se necessário, mas é importante. Vamos voltar um pouquinho, vamos entender direitinho, reforçar o que é um transistor. Então, bora lá.
Bom, o transistor ele é um componente muito legal e muito simples se você for olhar. Olha só, ele tem um emissor, um coletor, uma porta, né, que no inglês a gente chama de gate, e uma base. Esses quatro eles são conectados e podem ou não ser alimentados por uma corrente. A base ela é uma espécie de controlador, né, como uma porta mesmo que abre e fecha, que está ligada a outro ponto do circuito. E quando ela recebe uma tensão, a porta abre e permite que a corrente elétrica flua entre o emissor e o coletor. Então, alimente o circuito. Quando não há tensão na base, a porta fecha e se comporta como um isolante e impede o fluxo de corrente, cortando a alimentação do circuito. Você deve estar se perguntando como é que a gente faz isso usando metais. O silício é um dos poucos metais que tem essa capacidade muito fácil de produzir, de reprodução. A gente tem outros metais. O próprio carbono, que não é um metal, na verdade é um ametal. Corrijam-me aí os químicos. Ele permite aí que a gente também faça esse tipo de abordagem. Mas o silício, na época, foi bem simples, ele é bem moldável, digamos assim, e foi bem interessante para esse tipo de uso. Bom, mas voltando aos FinFETs, vamos dar um destaque aqui ao que é esse nome FIN, né? O FIN é de barbatana de peixe mesmo, tá? Tipo, remete a barbatana de peixe. Porque o emissor e o coletor formam uma barbatana de peixe. Sei lá, os caras viram isso e enxergaram, até que parece, se você forçar bastante e olhar no ângulo certo, sei lá, 90, 360 graus aí, dar uma cambalhota para trás, talvez você enxergue com bastante definição. Eu enxerguei mais ou menos. Tá, faz sentido. Podia ter um nome melhor. Enfim. Bom, o FIN é o nome que a gente dá ao canal. Ele é basicamente o emissor e o coletor dentro do FinFET. Mas algo bem legal para a gente explicar o porquê que existem FinFETs hoje é exatamente entender a miniaturização excessiva que ocorreu ao longo do tempo. Nem sempre nós tivemos microprocessadores nesse nível. A gente está falando de uma litografia de 7, 5, 3 nanômetros. Durante muito tempo nós trabalhamos aí com os 32 nanômetros, 40, 90, até 400 nanômetros. Vocês vão ver processadores de 900 nanômetros. Sim, as coisas não aconteceram de um dia para o outro. Mas no dia que tiveram que acontecer, da gente cair aí para os 20 nanômetros, os nossos CMOS, a tecnologia de transistores planar, começou a dar problema. Por quê? Chegaram a um ponto em que os transistores estavam tão perto que a tecnologia de CMOS planar, né, de transistor planar, permitia que a energia elétrica pulasse para o transistor do lado. Isso em memória RAM, por exemplo, não é um problema tão grave, tá? Não é um problema muito grave. A gente viu aí no vídeo sobre memórias RAMs ECC irregistradas. Nós vimos que a maioria das pessoas não usa memórias que lidam com problemas eventuais do universo, por exemplo, ser bombardeado por partículas o tempo todo, que podem ativar pontos da memória RAM, que podem afetar o seu trabalho, etc. Mas no processador esse é um negócio gravíssimo, que não pode acontecer em hipótese nenhuma. É o ponto de acontecer e simplesmente travar a operação do sistema. E você tem que fazer aí uma reinicialização a frio, o que é um problema bem complicado de lidar e não pode acontecer de forma nenhuma. Imagina que você muda uma operação dentro do seu processador. Imagina que o transistor que você ativou ao lado é, na verdade, a próxima operação. Então, isso é bem perigoso e é bem arriscado. Então, isso não pode acontecer de forma alguma nos processadores. Os processadores têm que trabalhar no modo extremamente restrito não é nem de qualidade, de operação mesmo. Então, é realmente algo muito complexo e que tem que trabalhar num nível de restrição absurdo de trabalho. Então, nesses casos, esses caros, os processadores, não poderiam sofrer com isso. Então, a ideia foi exatamente criar uma tecnologia nova de transistores que impede que a corrente salte de um transistor para o outro. E aí que surge a ideia dos FinFETs. E é bem legal, é bem interessante. A partir dos FinFETs, a gente está falando de uma distância de 200 nanômetros, aí a partir daí com os FinFETs deu para segurar legal, eles não passavam energia um para os outros e fluímos, né? Mas vamos explicar o porquê que os FinFETs funcionam dessa forma, porque tem uma explicação do porquê que eles garantem que a energia não pule de um lado para o outro, né? Bom, o FinFET é construído em cima de um substrato de silício, onde o gate, ou a porta, é colocado em vários lados do canal. O canal é o cara que a gente chama de fim, tá? O fim é onde passa a corrente mesmo. Ou ele é enrolado ao redor do canal, que forma uma estrutura que a gente chama de multigate, quando temos o que? Muitas portas. Bom, enfim, como eu disse, esses FinFETs são transistores 3D. Eles substituem os antigos MOSFETs planares.
mas a composição deles é muito parecida. Ainda são transistores, né? Então ambos possuem emissor, ou seja, o source, um coletor chamado de drain em inglês, e uma porta que é o gate. E contudo, o channel, né, o fim, ele é uma barra 3D, tá? Bom, é legal aqui o seguinte, os fins, eles formam o emissor e o coletor. Enfim, é um comportamento muito tradicional de um transistor. Um transistor funciona exatamente assim. Mas um ponto muito legal é que os FinFETs, pela composição deles e pela forma, permitem que a gente consiga trabalhar com tensões bem baixinhas, porque a gente tem menos impurezas, ou seja, menos impurezas em nível de material mesmo, físicos, me ajudem. Nessa parte aí. Pessoal que trabalha em eletrônica também. Então, impurezas que afetam o funcionamento do transistor. Então, os FinFETs têm menos impurezas, então você consegue trabalhar neles com menos tensão e permite, então, que a gente gaste menos energia, tenha menos saltos digamos, de elétrons de um transistor para o outro e garante, então, que a gente tenha economia de energia e melhor performance, porque a gente gasta, digamos, faz menos força. Esse é o termo físico totalmente errado, mas a gente gasta menos força para que a corrente passe para ativar os transistores. Então você gasta menos para poder fazer isso, então você economiza energia, tem melhor performance, tudo flui com mais qualidade dentro desses transistores, tá? Então assim, esse ponto aí é chave para a gente poder implementar os FinFETs hoje, e por isso que implementamos até hoje, porque realmente funciona de uma forma muito melhor do que funcionam, no caso, a CMOS. Tem, claro, pontos específicos que o FinFET atrapalha, por exemplo, ele tem um tamanho fixo, isso é um inconveniente, atrapalha um pouquinho, aí no caso continuamos usando CMOS e uma litografia um pouco maior, tá? Como é o caso de alguns componentes do seu computador, como SSDs, a SSD nem precisa tão mais, mas tipo, em alguns casos eles ainda usam uma litografia maior, a CMOS, a BIOS, né? BIOS, ela também tem uma litografia um pouco maior, alguns outros controladores que têm uma necessidade um pouco diferente de usar, não usar FinFETs, né, de usarem CMOS, ainda usarem os tradicionais MOSFETs, tá? Então, esse ponto aí é bem interessante. Bom, mas falando então dos Ribbon FETs, né, que é muito importante a gente falar dos Ribbon FETs aqui, porque eles vão mudar bastante o mercado. Porque os Ribbon FETs, eles vão vir junto com uma tecnologia chamada PowerVia, ou PowerVia, tá? O nome do inglês que gastei agora. Do PowerVia, que é uma tecnologia onde o substrato de silício é completamente energizado, tá? Esse ponto aqui, gravo, isso aqui é muito importante para entender o resto aqui da explicação, tá? Mas qual que é a diferença do Ribbon FET para o FinFET? A diferença é muito simples, tá? Olha só, olhando essa imagem aí, vocês já devem ter percebido que é uma diferença bem legal. A porta, ela tem contato com o canal de todos os lados e ela permite aí que a gente consiga escalar de forma contínua, tá? Então a gente pode estender para cima a quantidade de canais, de fluxo do canal que a gente pode ter. Então esses transistores são referidos também como GAA, ou Gate All Around, ou seja, a porta toda em volta. Se a gente traduzir para o português bem porco. Bom, os Ribbon FETs, eles são diferentes dos FinFETs em sua composição. Eles são feitos aí de nanofolhas. Você vai empilhando nanofolhas e isso é bem estranho, mas é bem legal, né? Novamente, como você está empilhando alguma coisa, é um transistor em 3D também, tá? Isso aí é bem claro, né? Deu para ver que eles são bem parecidos até, então estão dentro da mesma categoria de transistores. O legal é que, ao contrário do FinFET, que onde para você aumentar a corrente, você tem que aumentar a quantidade de canais, de fluxo do canal, no caso do Ribbon FET, você pode empilhar mais. Bom, e você lembra que eu falei sobre o PowerVia, em que o substrato de silício é energizado? Perceba que, ao contrário do FinFET, o Ribbon FET não tem os canais tendo contato direto com o substrato energizado. Ou seja, isso permite que o substrato esteja sempre energizado e não afete a condução do canal. Ou seja, os transistores podem ser ativados e desativados mesmo com o substrato completamente energizado, o que garante melhor performance e economia de energia elétrica. É fenomenal, é fantástico, né? Como os transistores podem aí, mais uma vez, dar um pulo bem grande aí na nossa linha do tempo de tecnologias de processadores, né? Então, mais uma vez, é a chance que a gente está tendo aí de ver um salto bem legal aí pelas próximas décadas, provavelmente. Vai ser bem interessante essa tecnologia sendo implementada. Bom, e outro ponto que vocês devem ter percebido aí, chave no Ribbon FET, é que ele pode ser escalonado, o que pode permitir com que a gente tenha aí melhoras nos nossos dispositivos analógicos, né? Mais analógicos que nós temos no computador, na motherboard mesmo, na placa-mãe.
Então a gente pode ter algumas melhorias significativas implementando agora o Ribbon Fats. É claro que a gente depende aí do preço, né, de quanto que vai ficar, claro que vai ser caro pra caramba, mas imagine que com o tempo as antigas peças que são feitas com CMOS, que não poderiam ser utilizados o FinFET, porque o FinFET, como eu disse, tem um tamanho fixo, a gente pode usar agora o Ribbon Fat, que é escalável, né? Você pode aumentar ele, diminuir e fazer aí variações internas dentro do componente. É fantástico, é fenomenal. O que você achou então dos Ribbon Fats? Você sabia sobre o Ribbon Fats? Você sabia aí sobre como funciona um transistor, um FinFET e agora como funciona o Ribbon Fat? Claro que eu sei que você sabia, mas você veio aqui só para conferir mais uma vez, para não esquecer. Então, deixe seu like aqui se você lembrou de como é que funciona. Não esqueça de dar o seu joinha e deixar seu comentário aí embaixo, tá certo? Se inscreva no canal, te vejo no próximo vídeo e até a próxima.